Vanderval Calaça é conhecido apresentador de TV. Registrou grandes eventos da cidade com o programa Via Brasília. O jornalista é também decano do Comitê de Imprensa da Presidência da República, colunista e dirigente de importantes órgãos de classe, como a Federação Nacional da Imprensa. Nesta edição de Pioneiros, vamos conhecer a história de Calaça de antes do jornalismo, desde o primeiro mercado da Cidade Livre, a Casa Colorado e dos primeiros cinemas da cidade. Me chamo Vanderval Calaça Mendonça. Mendonça da minha mãe, o Calaça do meu pai. E eu nasci no dia 11 de novembro de 1941, na cidade de Jaraguá, estado de Goiás, onde meu pai era fazendeiro na época. Ele dedicava muito à pecuária, era criador, foi um dos movimentistas da desenvolvimento do zebu no Brasil, certo? E ele sempre morou na região de Uberaba. Ele nasceu em Catalão, mas sempre trabalhou com fazendas e com o zebu nessa região onde que se originou o famoso a raça de zebu no Brasil. E depois de muitos anos ele casou-se também com a minha mãe. Minha mãe é de Corumbaíba, do estado de Goiás. O nome dela? E Juraci Mendonça Calaça. E aí eles viveram muitos anos, aí vieram a gente aí nascendo. Eu estudando tudo, e a gente sabia que existia na Constituição uma transferência da centralização da administração do país no Centro-Oeste. Isso a gente, desde criança, eu com 10 anos, 11 anos estudando, a gente via falar. Meu pai falava muito também sobre isso. Porque diz que vão trazer a capital do Brasil para o Centro-Oeste, para cá, para a nossa região. Foi aí um dos motivos que meu pai adquiriu essas terras na região do Vale de São Patrício, que é onde é Ceres Rialma, que foi escolhido para iniciar o desbravamento do Centro-Oeste. Eu estudei em Goiânia, em colégio de governo, certo? Eu fiz até o primário e tal. Quando eu terminei, estava terminando, não tinha nem terminado o primário, eu fui estudar no seminário São José, congregação redentorista. Eu fiquei 2 anos e meio estudando no seminário, onde terminei meu curso primário e iniciei a segunda etapa. Mas aí eu não pude continuar, porque meu pai também, ele estabeleceu, fez um comércio em Goiânia, que criou a Casa Colorado S.A., que é a origem da gente estar em Brasília hoje. E aí ele achou por bem que eu deveria ajudá-lo na administração e ajudar a cuidar desse comércio que ele havia montado, porque ele ficava mais o tempo dele dedicado às fazendas. Aí eu saí do seminário envolvido por ele. Foi quando, em 1952, ele abriu a Casa Colorado. Em Goiânia? Em Goiânia, 42, 52, 53, por aí. Foi quando o Juscelino tomou posse. Então, e nessa época o presidente assumiu e convidou o engenheiro Bernardo Sayão para ele ser o coordenador da construção de Brasília. E ele veio para cá e já começaram a chegar as construtoras para edificar a nova capital. E aí ele foi lá na nossa residência, como conhecido do meu pai. Ele chegou em casa, era mais ou menos às 7 horas da noite, e nós estávamos lá, ele sentou lá na sala e falou: olha, o Zé, o Calaça, eu vim aqui para fazer uma proposta para você. Meu pai: diga, Sayão. Ele falou: olha, você sabe que a capital vai ser mudada do Rio de Janeiro, vai para o Centro-Oeste aqui, foi escolhido a região aqui tal, de Formosa, aqui, que é aonde que foi escolhido para a região da nova capital, desapropriada, alguma parte da área. Tal. E eu queria que você abrisse uma filial da Casa Colorado, do seu armazém, lá onde vai ser a nova capital, porque já estão chegando as construtoras e não tem maneira de abastecer. Eles têm que vir em Anápolis para comprar.
E eles gastavam 2 dias, 1 dia e meio para vir a Nápoles, porque era estrada vicinais, não era estrada normal. Era estrada de desaguar a produção agrícola, né? E aí ele conversou com meu pai disse, mas ô Saião, você acredita que vocês vão conseguir trazer aqueles carioca aqui para o Centro-Oeste? Eles estão acostumados na boa vida lá e tudo para... Nossa, olha, não acredito como vai acontecer, certo? A Cidade Livre cresceu de uma maneira assustadora, foi assim, coisa de 6, 8 meses, a Avenida Central completou, ficou lotada, não tinha mais lugar. Aí abriu a segunda avenida, aí o engenheiro Bernardo Saião determinou que abrisse a segunda avenida. Com curto prazo de uns 6 meses, a segunda avenida completou a sua missão. Aí o engenheiro Bernardo Saião sugeriu com o Mozart Parada de abrir a terceira avenida. O Núcleo Bandeirante não nasceu com as 3 avenidas. Elas foram sendo criadas conforme a necessidade. Aí depois nós tivemos aí criado o Bar Maracangalha. Era um bar e restaurante. E o presidente Juscelino, quando vinha a Brasília visitar as obras, também teve a oportunidade de jantar conosco lá. O presidente Juscelino gostava de frequentar um restaurante muito bom no Rio de Janeiro. E ele tinha lá um maître que chamava Chevilly. Ele é austríaco. E aí o presidente, lá num jantar que ele foi, ele falou pro maître, o maître veio atender, ele falou, ô Chevilly, você não quer ir para Brasília montar um restaurante lá, não? Aí o Chevilly falou, mas como, presidente? Se eu não tenho condições, eu sou um maître aqui, não tenho dinheiro, capital para ir. Ele falou, eu ajudo você a construir um restaurante lá para a gente ter condições de ter uma alimentação melhor. Aí ele falou, se o senhor me ajuda, eu topo. O senhor lembra quando surgiu a igreja do Padre Roque? Chegou antes de vocês ou depois de vocês? O Padre Roque, ele era meu professor do Colégio Dom Bosco em Goiânia, quando eu estudava. E ele, quando veio para Brasília, ele chegou que nós estávamos com a casa já formatada, arrumada, e ele não tinha onde ficar. E ele falou assim, ô Vanderval, eu preciso de lugar para dormir. Onde é que eu vou dormir? Não tem lugar. E aí eu falei para ele, eu tenho o meu quarto, se o senhor quiser dormir no meu quarto junto comigo, não tem problema. Aí ele falou, não, eu fico. Aí eu mandei montar uma cama, a cama para ele, eu fiquei ele e eu no mesmo quarto, dormi. Aí até que ergueu a igreja e ele não fez a sacristia no fundo, e ali ele fez o quartinho também para ele, e aí ele passou a dormir lá. Ele era um cara desbravador, o Padre Roque, sempre foi rústico. E aí ele, lá os salesianos, ele era professor do Colégio Dom Bosco, onde eu estudava. Mas escolheu ele, falou, você é o certo para ir abrir a igreja, iniciar a nossa atividade na nova capital. E mandou ele para cá. Ali não tinha outra pessoa de mais influência do que o Padre Roque. Então ele era delegado, juiz, conselheiro... Tudo. Todo mundo fazia nada, eu vou lá falar com o Padre Roque. Quando o presidente Juscelino terminou o mandato dele, quem foi eleito foi o presidente Jânio Quadros. Aí o presidente Jânio Quadros assumiu o poder e disse que mandou paralisar todas as obras de Brasília e disse que ia voltar a capital para o Rio de Janeiro. Jânio Quadros. Jânio Quadros. E deu um ultimato para o pessoal da Cidade Livre desocupar imediatamente, o mais rápido possível, para que eles pudessem liberar a área dentro do cronograma de definição das áreas para determinada coisa. O Dr. João Brás, que ele passou a ser o intendente dos palácios, do Catetinho, do Alvorada, do Palácio do Planalto e tal. Eu, como fornecedor dos palácios, e tinha um bom relacionamento dentro da presidente da República, o João Brás me chamaram Coloradinho também. O presidente Jânio pediu para eu conversar com você, ele quer tocar num assunto com você sobre
a Cidade Livre. E daria para você vir um final de tarde aqui para eu te levar até o presidente? Eu falei, claro, doutor João, o senhor que marca o dia e o horário. Aí eu fui lá para o Palácio da Alvorada. O presidente falou, senhor Coloradinho, é o seguinte, o João Braz me falou que vocês são a primeira casa e a maior casa que tem dentro da Cidade Livre. Eu falei, eu acredito também que seja, o presidente. Aí ele falou, eu queria fazer uma proposta e você ser o emissário dessa minha proposta. Eu falei, diga, presidente. Ele falou, nós precisamos daquela área que desocupe conforme está dentro da legislação, dentro da criação do Distrito Federal. Aquilo é uma área que está definida para outra atividade, não para aquilo, essa cidade que virou esse negócio de louco, essa favela lá. Chamou até de favela. Eu falei, não, o que o senhor propõe? Ele falou, vocês a maior casa que tem. Eu faria o seguinte, eu vou mandar abrir a W3 Norte. Não tinha aquela, não era aberto. Tinha no projeto, mas não tinha nada ali aberto. Eu vou mandar abrir a asa norte e eu faço o seguinte, aqueles que saírem de lá, eu vou mandar dar um terreno para vender um terreno preço acessível, da maneira que quiser pagar, para eles transferirem o comércio dele para a asa norte. Aí você seria o nosso porta-voz. E você seria a primeira casa a começar a demolir, para vir, para assim que tiver a asa norte definida, os lotes e tudo, a gente avisa e você meteria o martelo de roubaria e já transferia esse material seu lá para a asa norte, montava o seu espaço lá. E aí, automaticamente, o pessoal vendo a reação da Casa Colorada maior, eles vão acompanhar vocês. Aí, o que aconteceu? Nós começamos a demolir, montamos a Casa Colorado lá na Asa Norte, sozinho numa quadra, que é na 704 Norte. Na 704 Norte. Aí, o que acontece? Ou ele pega, renuncia. 7 meses depois de governar. Renunciou. Aí nada daquilo foi cumprido. Permaneceram aí, ficaram, nunca mais saíram, e estão até hoje aí. Em 1962, nós encerramos a nossa atividade da Casa Colorado, certo? E, assim sendo, meu pai voltou para a origem dele, sempre mexendo com fazenda, vendemos todas as filiais e a matriz e filial da Casa Colorado, e aí meu pai foi cuidar das fazendas, que sempre foi a atividade dele, paralelamente com o comércio, e aí eu fiquei sem saber o meu norte. Aí, conversando com meu pai, aí meu pai falou comigo, falou assim, olha, o Salomão Guimarães, que construiu aí o Cine Brasília, inclusive nós colaboramos com ele na obra, a construção, ele estava conversando comigo, o Vanderbal, que ele quer expandir a rede de cinema, fazer mais um cinema, seria em Taguatinga, um cinema, porque a cidade está desenvolvendo muito. Aí por que você não conversa com ele, se você não faria uma parceria com ele no ramo do cinema? E aí começamos, então, com a construção do Cine em Taguatinga, do Cine Paranoá. Isso foi em 1960. Aí construímos o Cine Paranoá e depois veio outra cidade cada vez crescendo, Taguatinga desenvolvendo uma coisa assustadora. E tinha a parte norte que estava muito também desprovida. Vamos construir lá na parte norte da Taguatinga um outro cinema para atender aquela parte norte da cidade? Falei, vamos, aí fizemos um cinema, o Tagua Center, lá, que existe até hoje, só que os cinemas foi depois dissolvido. Aí fizemos o Cine Rex também. Aí vai crescendo a coisa. E nesse íntere, aí
surgiu a oportunidade de fazer um cinema meio de luxo, uma coisa, porque era tudo cinema com uma poltrona de madeira, tal, não tinha ar-condicionado, era um sistema de exaustão que existia. E fizemos um cine com mais categorias, banheiros tudo em granito, todas poltronas estufadas, ar-condicionado perfeito. E aí nós reunimos, e aí vamos dar um nome para o cinema. Aí o Salomão, que é meu sócio, falou, por que você não põe o nome do cinema da sua filha mais nova, que chama Lara? Aí eu botei nós botamos Cine Lara. Até hoje parece que ainda tem um nome lá, Cine Lara, que virou uma igreja. Mas parece que o placar, até a última vez, coisa de 1 ano e pouco, passei lá na porta, ainda vi ainda lá em cima, Cine Lara. E até conversei com a minha filha agora esses dias, ela falou, papai, acho que ainda meu nome está lá. Tudo isso vem já oriundo como empresário na área cinematográfica. Esse que eu já citei às vezes o nome dele, que chama João Lipiani, ele é o superintendente da Metro no Brasil. E a gente, dentro de todas, nós tínhamos um bom relacionamento com todos os superintendentes de companhias americanas. Mas esse João Lipiani, por se tratar um mineiro, certo? Acho que ele entrosou mais com a gente, porque nós mais ou menos da mesma procedência, e nós ficamos muito amigos. Isso foi em 1965. Tá bom. 65. Aí, eu conversando com ele, ele falou para mim, pegou um papel, por que você, Calas, você é jovem e tal, por que você não faz um cine-jornal de Brasília? Eu falei, mas, ô Lipiani, o problema de fazer o cine-jornal, eu acho que não é tão difícil, não. Mas acontece que a veiculação desse cine-jornal que é o problema. Nós temos que ter cinema para exibir. E como que a gente vai fazer? Ele falou, mas o cinema é obrigatório exibir um cine-jornal. Os donos do cinema têm que pagar um percentual de poltrona que tem para o cine-jornal, para os produtores do cine-jornal. Olha, se você topar fazer esse cine-jornal, eu vou sugerir um nome para você. Escreveu no pedaço de papel assim, O Brasil em Notícias, que tratando de vir da capital da República, o nome é esse. Pegou, dobrou e falou, pega aqui. Aí eu falei, pois é. Ele falou, quanto à exibição, eu vou te fazer uma proposta. Nós temos, você sabe que nós dominamos, a Metro é a maior produtora americana de cinema. Nós detectamos no Brasil, todos os cinemas exibem nossos filmes da Metro. Então, eu te proponho que eu distribuo se você vem fazer o cinejornal, eu distribuo dentro das datas dos filmes da Metro que vão para os cinemas de capital e interior. E começamos a produzir o cinejornal em 1966. Aí que eu me enveredei para a área de comunicação, porque como fazia o cinejornal, você teria que fazer o texto daquela matéria que foi gravado. Né? Você tinha que fazer. Isso aqui, o presidente aqui está hoje na cidade de tal, do Rio de Janeiro, para inaugurar a obra de tal e tal. Tinha que ter. O roteiro. Aí quem fazia o roteiro? Eu que fazia o roteiro. Eu comecei a fazer o roteiro do cinejornal e enveredei para a parte de jornalismo. Aí o que acontece? Nós fizemos o primeiro cinejornal com a saída do Castelo Branco, entrando o Costa e Silva. Aí começamos a fazer o cinejornal, fizemos... Foi bom, teve sucesso, entregamos para a Metro, fazia um por semana. Quem eu contratei para fazer a gravação do cinejornal? O Cid Moreira. Aí, em 1968, eu resolvi, falei assim, eu ali dentro da Presidência da República, senti que existia falta de alguma coisa. Por exemplo, os estados não eram bem servidos no sentido de ter lá nas televisões regionais dele as matérias da capital federal, certo? Aí o que eu fiz? Eu
peguei e abri uma empresa, meu irmão e eu, não, o Salomão já não participou dessa empresa. OBN, Organização Brasileira de Notícia. Uma empresa, agência de notícias, atendendo o interesse regionalizado. Aí o que acontecia? A televisão, lá, que era aqui, que ela era a transmissora da Globo, mas era uma televisão do Estado. Por exemplo, Goiás, tem a TV Anhanguera, que reproduz até hoje e exibe a Globo. Mas eles queriam uma matéria também para colocar no jornal local deles, para eles colocarem coisas de interesse regionalizado. Aí o que eles faziam? Nos contratavam, chegava e dava pauta para a gente. Falava, olha, está indo o governador aí, nosso governador vai ter uma audiência com o presidente aí, com Geisel, com não sei o que, e eu queria essa cobertura e você gerar para nós a matéria para nós colocarmos no jornal local nosso. Tá bom. Aí uma pessoa que cuidava disso passava a pauta para a presidente. Eu tinha um câmera direto na presidente da República, de manhã à tarde. Então eu fiz isso. E aí falei, gente, eu tenho que ter gente no Congresso. Aí eu fiz a mesma coisa com o cara da Câmara. Peguei um do jornal lá, falei, você quer fazer? Ah, claro que eu faço. Aí peguei um do Senado, claro que eu faço. Então, quando a televisão lá de Goiás pedia para mim uma entrevista com o deputado fulano de tal sobre o projeto que ele apresentou, tá? Eu já tinha um cinegrafista dentro do Congresso, tinha outro na presidência da República, tinha a terceira equipe. Terceira equipe. Aí a terceira equipe ficava para atender o problema estadual do Distrito Federal. Nós atendíamos, fixo, o contrato era 16 estados. 16 estados. Quando no regime militar, os governantes, os presidentes, criou a censura. Não para censurar os cinejornais, qualquer filme e qualquer noticioso. Um jornal primeiro tinha que passar na censura para depois para rodar o jornal. Que aí tinha gente da censura que trabalhava 24 horas, uma equipe grande. Eu tive uns 3, 4 assuntos por aí que eles pediram que eu fizesse o corte daquilo. Que temas? Por exemplo, até que temas realmente de matéria de outro estado que a gente às vezes gravava, porque muitas das vezes o governador contratava nosso trabalho para colocar no cinejornal de outro estado. E a gente, uma vez, eu lembro que nós colocamos, e teve uma imagem que desagradou o militar. A censura falou, não, esse cara aqui, ele é comunista, esse cara não pode aparecer. Eu conheci esse Léo, que trabalhava no Silvio Santos, que ele passou a ser produtor de uma programação do Silvio. Aí, um dia ele falou, por que você não faz um programa de televisão? É aí que eu queria chegar. Por que você não faz? Eu falei, Leonardo, primeiro que eu nunca mexi com essa parte escrita eu faço, mas agora fazer a parte de vídeo, ele falou, mas não é problema, eu faço com você, te dou aula, porque ele era produtor, né, do Silvio Santos, eu faço treinamento com você até você ficar bom. Aí eu falei, vamos pensar nisso. Aí um dia ele voltou a me cobrar. Eu falei, então tá, vamos fazer, Leonardo. Ele chamava ele de Xaxá, era o apelido dele. Eu falei, vamos fazer então, Leonardo, vamos fazer. Então vamos começar a fazer o treino. E aí eu comecei a treinar com ele. E aí ele falou assim, nós vamos colocar um nome de Via Brasília. Aí como que nós vamos fazer? Formatar o programa de televisão. Ele falou, não, você vai fazer a Sociedade de Brasília, você vai fazer esporte, algum esporte, cultural de Brasília e notícia da Presidente da República e do governo do Distrito Federal, ligado ao governo. Eu falei, tá, tudo bem. Então ele me fez uma pauta que eu devia fazer. Aí eu comecei a gravar. Eu desejo a todos os jornalistas de hoje, essa juventude que está saindo fornada todo ano de várias faculdades e universidades na área de comunicação, que tenham a consciência, que faça a coisa com mais critério, não cria matéria, publica aquilo que é verdadeiro, certo? Para evitar até que você fique comprometido e possa
comprometer o futuro seu na sua atividade. Porque os veículos de comunicação hoje estão olhando também muito na qualidade e na performance do jornalista que faz uma matéria decente e que não tenha vergonha de publicar de nível nacional, quem sabe até internacional. Gente, parabéns para vocês. Espero que vocês sejam exemplo, que o Brasil dê exemplo de comunicação, não só para nós, como também para o mundo. Porque o Brasil hoje está sobressaindo em vários segmentos. Espero que na comunicação também a gente tenha esse espaço.